Mateus 1, do versículo 1 ao 5. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe, gerou de Raabe a Boaz. Este, de Ruth, gerou a Obed, Obed a Jessé. Existem várias possibilidades de divisão com a maioria dos livros da Bíblia. No caso de Mateus, se quisermos fazer uma divisão mais detalhada, é possível dividir em 7 partes. Do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 11, aí seria uma introdução. A genealogia, o nascimento, a adoração dos magos do Oriente, o ódio de Herodes, o batismo no Jordão e a tentação no deserto. A segunda parte, do capítulo 4, versículo 12, até o capítulo 7, versículo 29. O início do ministério e da pregação na Galiléia. Trata do início do ministério, do chamado de alguns discípulos, a cura de enfermidades e, principalmente, do Sermão do Monte. Terceira divisão, do capítulo 8 ao 12. Continuação do ministério na Galiléia e início da rejeição do rei. Trata principalmente da autoridade e do poder do Messias sobre as enfermidades, sofrimentos, demônios, as pessoas, os poderes da natureza, a morte, do poder para perdoar pecados e a autoridade para pregar a boa nova. Os discípulos são enviados. No final dessa terceira parte, o rei é rejeitado. Fica claro que seu povo terreno não irá aceitar. O Senhor Jesus aceita a rejeição. Quarta divisão, do capítulo 13 ao 20. O ministério do rei rejeitado. Caminho a Jerusalém. Trata das parábolas do reino dos céus de forma distinta deste reino a partir desse momento, não estando limitado aos judeus. É descrita a morte de João o Batista. Outros temas são as advertências à causa dos fariseus, as suas tradições, o primeiro anúncio da igreja, primeira indicação dos sofrimentos e morte do Senhor, a glorificação no monte, a conduta dos discípulos no reino. A quinta divisão, o ministério do rei em Jerusalém. Trata da entrada do rei em Jerusalém, de mais parábolas do séptuplo ai sobre a liderança espiritual, mas principalmente do discurso referente aos tempos do fim. Sexta divisão, capítulo 26 ao 27. A finalização do ministério. Sofrimentos e morte do rei. Trata de ódio e afeição, da celebração da Páscoa, da traição, da prisão, dos interrogatórios, da crucificação e, por fim, da morte e do sepultamento. No capítulo 28, a sétima e última parte, o triunfo do ministério, vitória e ressurreição. Trata da sua ressurreição, encontros com o ressurreto, a ordem de ir e suas últimas palavras aos discípulos. Nós já temos pensado um pouco esse evangelho foi direcionado para o judeu. E podemos ver a forma como ele é apresentado. O Senhor Jesus, como ele é apresentado nesse evangelho. Nós já ouvimos e temos o conhecimento que João, ele apresenta o aspecto do Filho de Deus. Nós temos o Evangelho de Marcos, que apresenta o servo perfeito, e podemos até comparar com Filipenses, capítulo 2, onde nos fala do Senhor Jesus, esse servo. E o Evangelho de Lucas, que é um evangelho bem detalhista, podemos assim dizer,
Lucas, o médico amado, que Paulo faz referência em Colossenses, ele apresenta como o Filho do Homem. Nós temos, então, esse evangelho que apresenta o Senhor Jesus como o Messias, como o Rei de Israel. E ele faz essa transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Podemos até pensar na dispensação, onde ele, então, para mostrar esse Messias, esse rei, ele começa pela genealogia do rei. Os judeus se ocupavam com a genealogia e davam valor à genealogia. Então, ele começa pela genealogia do Senhor Jesus. A genealogia real. Nós já ouvimos pela leitura as divisões que encontramos nesse evangelho. Mas nós também podemos traçar outras divisões. E só quero citar até o capítulo 13. Nós podíamos colocar também esse subtítulo do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17, a genealogia do rei. Também podemos ver no capítulo 1, do versículo 18 até o 25, então, o nascimento do rei. O capítulo 2 nos fala, através daqueles magos, que as nações, representando as nações, o povo gentil, vindo adorar esse rei. Nós temos o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Também nós temos o capítulo 2, do versículo 13, os cuidados de Deus com esse rei. E como Deus preservou esse rei, os cuidados dele com esse rei. Nós temos o capítulo 3, o batismo, podemos dizer a unção. E esse escritor, divinamente inspirado, ele faz a ligação desse rei batizado, esse rei ungido, com o Salmo, capítulo 2. Nós temos no capítulo 4 também essa tentação, e era necessário que esse rei, então, prometido, o Messias prometido, passasse pelas essas provações do deserto, fazendo essa ligação com o primeiro homem que, com todas as condições favoráveis, ele não resistiu e transgrediu. Mas é preciso, então, que esse rei, o Messias, passasse, então, pela aprovação do deserto, capítulo 4, e mostrasse, então, se apresentasse como aquele que as escrituras do passado registraram. E do capítulo 5 até o 7, então, e quero parar por aí, nós vemos o estabelecimento do reino. Podemos botar um subtítulo: o meu reino deve ser dessa forma. Então o rei começa no Sermão do Monte, e começa a apresentar a constituição desse rei, desse reino, e começa a expressar para todos os ouvintes. A forma como o Espírito conduz para que os judeus pudessem ver que aquele que tanto falou, principalmente o profeta Isaías, fazendo uma mescla de servo e o rei, o nascido, o filho que nasceu, como nós temos Isaías 9, eles pudessem perceber os cumprimentos da promessa de Deus. E podíamos pensar também nesse evangelho, os caminhos de Deus para com Israel. Aquilo que ele prometeu, ele ia cumprir. Mas por que queremos nos deter e estudar o evangelho? Esse evangelho de Mateus, por que queremos nos dedicar a ele? Porque nós queremos, poderia ser uma resposta simples, porque está na Bíblia, mas porque nós queremos nos ocupar com o Senhor Jesus.
queremos ver as suas glórias. Por isso que nós temos 4 evangelhos que mostram o Senhor Jesus em 4 perspectivas, para nós vermos as glórias do Senhor Jesus. Também no outro estudo que geração ou genealogia também significa Gênesis, né? E andei pesquisando essa semana também, a semana que antes do estudo, que também é a fonte, origem, ou registro onde sua linhagem ou sua descendência são enumeradas. Então, é maravilhoso ver que ele abre esse livro falando, então, dessa genealogia, dessa fonte, dessa origem, e traz em destaque Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, tem 2 reis, descendência real, e Abraão, nós sabemos que há em Gênesis 22, as promessas feitas ao seu povo. O povo de Deus, né? A descendência de Abraão. Como já foi dito, os judeus davam muita importância à árvore genealógica de uma pessoa. E creio que nisso está a razão também pela qual Mateus começa dessa forma seu evangelho. E, como acabamos de ouvir, ele primeiramente mostra que Jesus Cristo é filho de Davi, ou seja, o legítimo herdeiro do trono de Davi. Mas antes ainda, Jesus Cristo. Jesus, o nome que o Senhor teve enquanto homem. O nome de Jesus o caracteriza de maneira especial como ser humano, como homem. E Cristo, o ungido, o Messias. E ele, como filho de Davi, tem direito ao trono. E também, como filho de Abraão, é aquele em quem estão, quem cumpre todas as promessas. Abraão havia recebido várias promessas de Deus, que nele, em Abraão, seriam abençoados todas as nações da terra. E, primeiramente, os judeus tinham Abraão em altíssima estima. Eles se gloriavam em ser filhos de Abraão. No entanto, já aquela promessa feita a Abraão nos mostra que as bênçãos de Deus iriam se estender muito além das fronteiras de Israel, muito além do povo de Israel. Todas as nações da terra seriam abençoadas. E assim também o Senhor Jesus logo é legitimado, não apenas como filho de Davi, herdeiro do trono, mas também aquele que iria derramar as suas bênçãos sobre todas as nações. E se nós compararmos brevemente, não agora, em outro momento, em casa, com a genealogia de Lucas, percebemos que Lucas retrocede até Adão e até Deus. Porque, como acabamos de ouvir também, Lucas apresenta ao Senhor como filho do homem. E por isso a sua origem remonta até Adão, o primeiro ser humano, o primeiro homem, que por sua vez teve sua origem em Deus. É uma das diferenças entre as duas genealogias. Nós temos um versículo que talvez ele é bem conhecido e nós
pelo menos aqui diversas vezes, já citamos Isaías capítulo 9 e versículo 6. Isaías 9 e 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então, também ligando com o versículo 1 de Mateus, filho de Davi. Temos essa citação e podemos ligar com Isaías e isso se cumprindo. Como já foi comentado certa vez, eles tinham um bom conhecimento do Antigo Testamento. Então, eles podiam conferir essa genealogia e poderiam confirmar, poderiam reconhecer que, de fato, o rei prometido agora, o Senhor está cumprindo aquilo que ele prometeu. Na Bíblia nós encontramos várias genealogias, principalmente no Antigo Testamento. E creio que todos concordamos que, na realidade, é uma leitura mais tediosa, uma leitura que não dá muito prazer, e muitas vezes até pulamos. No entanto, faz parte da palavra de Deus, e conforme o apóstolo Paulo diz, toda a Escritura é inspirada e útil, inclusive as genealogias. E no caso específico aqui de Mateus, tem várias coisas escondidas que são bem interessantes de descobrir e de analisar. Mas antes, queria comentar que não somente os judeus, mas de forma geral, muitas pessoas fazem questão de poder exibir uma árvore genealógica contendo pessoas ilustres. E se o ser humano tivesse escrito essa genealogia a sua maneira de pensar, certamente seria bem diferente. Mas quem escreveu foi o Espírito Santo, ou melhor, que inspirou o escritor. E sendo assim, nós temos alguns detalhes que não são tão honrosos, algumas pessoas cuja história não é nada brilhante. E é justamente aí que encontramos a sabedoria de Deus, a sua soberania também, e principalmente a sua graça. Em uma das orações foi mencionada a graça de Deus, a graça do Senhor. E nessa genealogia aqui já temos uma amostra bastante contundente. Começando no versículo 3, encontramos uma mulher. Aliás, nessa genealogia temos 4 mulheres, que já por si é algo inédito. Os judeus não
não costumavam mencionar as mulheres na sua árvore genealógica. Mas aqui o Espírito Santo faz. E no decorrer do estudo vamos poder analisar cada uma. Mas aqui temos a primeira, no versículo 3. Tamar. A história de Tamar é muito sombria, muito tenebrosa, mas ela está aqui. Porém, antes dela temos ainda Jacó. A história de Jacó foi uma história de fracassos, uma história de engano, uma história de mentiras, uma história de brigas até. No entanto, ele também está aqui como expositor da graça de Deus. E todas as pessoas que vêm depois também têm a sua história que fazem brilhar a graça de Deus. Quando olhamos nessa perspectiva, as genealogias, nós podemos ver realmente essa graça de Deus. E podemos ver esse amor e aprendermos um pouco. O irmão já comentou de Tamar e Jacó, nós também temos Judá, que propôs vender também seu irmão. Eu queria que proveito teria com o sangue de José, se eu não me engano, né? E aí ele propõe vender para os ismaelitas. Também, com certeza, se dependesse de nós fazer uma genealogia, nós tiraríamos de fora muitos, para fora muitos. Mas quando olhamos nessa perspectiva, não somente dessa visão real da genealogia do rei, mas olharmos pela graça e essa permissão de Deus, nos alegra que essa graça nos alcança também, e aquilo que nós temos feito, e o Senhor age com uma imensa graça, segundo a sua permissão e seu consentimento. Também não altera aquilo que Deus determinou, não vai alterar. Aquilo que ele estabeleceu, aquilo que os profetas falaram a respeito do Senhor, a nossa ação não altera os planos de Deus e não temos influência, não temos como alterar aquilo que Deus determinou. Aquilo que ele determinou, nossa palavra, ao devido tempo, ele vai cumprir. Como nós temos aqui, então, essa genealogia, logo após o nascimento do Senhor, chegada à plenitude dos tempos, nasceu o Senhor Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, como nós temos isso em Gálatas. E também, só para mais um versículo em Gálatas, que fala sobre a descendência, acho que é descendência, né? Gálatas 13:16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, é a tua descendência, que é Cristo. Ele está falando de um contexto, mas está aplicando para que nós temos em Mateus 1, Gálatas 3:16. É a tua descendência, que é Cristo. Já está passando um pouquinho do horário, mas também é importante dizer, como já foi frisado algumas vezes aqui, que para os judeus era importantíssimo a genealogia, mas certamente há muito mais por trás disso, porque olhando no sentido, no significado da palavra, que já foi mencionado também no início do estudo, que fala que é origem, nenhum de nós teria a menor condição de traçar a nossa genealogia
segundo a própria família. Agora, quando nós traçamos a nossa genealogia como filhos de Deus, nós vamos ver exatamente de onde nós viemos. E creio que esse é um dos objetivos de Deus, por meio também das genealogias, porque o Senhor faz todas as coisas com objetivo, com significado e perfeitamente embasado. Então, quando nós olhamos para a genealogia, nós encontramos ali também, de uma certa forma, uma base firme para a compreensão e aceitação pela fé a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Então, nós podemos ver que ele não apareceu por acaso, ele não apareceu do nada, a genealogia dele é traçada e nós podemos, então, contemplar a sua genealogia e podemos confiar perfeitamente em tudo aquilo que nós encontramos no Antigo Testamento, porque todas elas convergem na sua pessoa e na sua obra e nas suas promessas. Deus e Pai, nós agradecemos mais uma vez por podermos abrir a Tua palavra, o Senhor nos permitir, nos instruir, mostrar a Tua imensa graça, mostrar Teu bem-amado Filho, o Senhor Jesus. Devemos contemplar a Tua atuação, devemos a Tua misericórdia também nessa genealogia. Queremos agradecer, poder estudar a Tua palavra. Nós queremos ser orientados inteiramente por Ti, para que possamos, através desse estudo, possamos aplicar melhor a Tua palavra, poder manifestar ela com sabedoria, poder instruir aqueles que ainda não Te conhecem com maior precisão, através desses estudos. Nós queremos, como Isaías disse, queremos ver o Rei na sua formosura. Nós temos uma ligação muito mais próxima com o Senhor Jesus. Nós somos a noiva. Nossa ligação é muito mais íntima. Mas Ele haverá de se manifestar. Hoje Ele, como Rei, Ele foi rejeitado. Mas dentro em breve, o nosso amado, o Teu amado, haverá de se manifestar nessa terra. A volta gloriosa do Rei, estabelecer aqui o Seu reinado por justiça e paz. Por isso queremos nos deter e já de antemão ver esse aspecto, poder perceber os Teus caminhos com o Teu povo Israel. Ajude-nos a nos ocuparmos com a Tua palavra e com aquele que é as Tuas delícias, que é o Teu bem-amado Filho. Queremos agradecer a presença de todos, agradecer os irmãos que estão online e possamos estar sempre assim, juntos, aprendendo uns com os outros, consolando uns aos outros. Agradecemos por tudo e pedimos ao ir para os nossos lares, que esteja conosco. E também, se for a Tua permissão, dar continuidade amanhã no trabalho. Se assim não ocorrer, nós sabemos que o Senhor Jesus, desde breve, há de voltar. E nosso desejo é estar junto com o Senhor. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais problemas, porque estaremos no lar celestial, junto com o nosso amado Senhor e Salvador. Damos graças, nos entregamos aos Teus cuidados. Teu bendito e amado nome. Amém. Amém.